Mas agora a gente vai falar de Ceará e Bragantino. Fred, o Bragantino vem cheio de desfalques também. O Bragantino vem num momento muito ruim e acaba que se coloca como um desses jogos quase que de obrigação para o Ceará, dado o tamanho da oportunidade, né? Enorme, Celso. Enorme, tá? A gente estava falando aqui agora da obrigação do Vitória em vencer, tá? A gente usa mais o termo quando o time é 16º, que está ali sob total pressão. O Ceará, ele, de forma muito, muito impressionante, até eu diria. Veja, eu não sou um entusiasta da formação desse elenco do Ceará. Achava que o time precisava de maior qualificação técnica e alguns jogadores até chegaram agora, mas entendo o quanto esse perfil foi importante para Léo Condé criar um time dinâmico, com muita entrega, que joga muito O jogo, time de que compete operários. bastante. É um time de operários, né? Como usaram para diminuir a equipe antes das finais do Cearense e que o próprio Ceará abraçou, né? Os próprios jogadores abraçaram essa estigma aí de times de operários, levando para a parte positiva, e é dessa forma. Só que eu admito, Celso, que eu fui vendo o Ceará andando no campeonato, sempre achando que em algum momento a força centrífuga da Red Zone chamaria. Porque tem muito perfil técnico de fazer um campeonato de maior pressão pela permanência. E não um campeonato seguro que o Ceará faz. Eis que o Ceará começou a perder força e ficou com 18 pontos, faltando 3 jogos para fechar o turno. Ele tem um jogo em aberto com o Fluminense, faltando 3 jogos para fechar o turno. E esses jogos eram Cruzeiro em Belo Horizonte, Flamengo no Castelão e Palmeiras no Allianz. Os 3 primeiros colocados, 3 times então triturando adversários, e a gente debateu aqui no Raiz. Veja, o Ceará entrou no corredor polonês e se somar um ponto, é um ponto somado. Não são 8 perdidos, não. Nesses 3 jogos que ele entrou, se ele soma um ponto, quer dizer, passou do corredor polonês e arrumou um pontinho, porque a tendência era 0. E aí o Ceará me sai com 4 pontos desse corredor polonês. O Ceará me ganha do Cruzeiro em Belo Horizonte, empatou com o Flamengo, podendo até tirar mais do jogo. Foi E bagunçado perdeu, pelo título. E perdeu do Palmeiras, merecendo o empate. Eu não estou aqui nem falando da questão das linhas ali. O merecimento não é dizendo que foi operado, não foi, porque essas linhas aí do VAR são pouco precisas. O Brasil deve evoluir ano que vem. Esse ano estamos condenados a linhas imprecisas. Mas. Mal traçadas. Mal traçadas linhas. Perfeito, Celso. Mas o time se comportou muito bem nesses jogos, Celso. Muito bem. E aí eu dou uma nova perspectiva ao Ceará. Eu dou uma nova perspectiva. Me convenceu. Chegando a uma conclusão muito pessoal, tá aí, tô convencido. E, sobretudo, vendo muito os times de baixo jogarem, o Ceará é melhor. O Ceará é melhor. O Ceará nenhum time de baixo teria passado por esse corredor como o Ceará passou. O Juventude, pelo amor de Deus, o Fortaleza, o Vasco, o Vitória e o Grêmio, que para mim são os piores times do campeonato, somados ao Sport, que eu nem citei por algo que a gente já explicou aqui, tá? O Ceará é melhor que essas equipes. O Santos talvez seja melhor que o Ceará.
talvez já tenha até começado a mostrar isso. Tem um potencial técnico ali, o Santos tem muita facilidade ofensiva, tá? Mas os outros que eu citei, todos são piores que o Ceará, bem piores. Não, repito, não fariam nem perto do que o Ceará fez nesse corredor polonês. Então, eu fiz toda essa explanação para reforçar o tamanho, tá? O tamanho do favoritismo do Ceará contra um Red Bull Bragantino que perdeu quantos jogos, Cássio, em sequência? 7 derrotas. E nessas 7 derrotas, assim, de um time que brigava pelo G4, brigava assim pelas cabeças da competição, é um time que, como a gente pode ver, que a médio prazo, não mudando, não estou dizendo que vai somar 15 derrotas seguidas, mas ele pode continuar um aproveitamento muito, muito baixo, tem muita gordura, tudo bem, na verdade, tem uma vantagem considerável, tem 11 pontos à frente da zona de rebaixamento. Mas na hora que você simplesmente vai para os boxes e tira uma soneca desse tamanho, assim, de vez em quando acontece. Tem alguns exemplos na história do campeonato de time que tinha pontuação desse tamanho e já foi rebaixado. 7 derrotas, assim, não é algo bom. E na hora que ele tem 7 derrotas e vai para esse jogo e está todo desfalcado de novo, não tem no Sul-Americano, não tem de Libertadores, não tem nada, é simplesmente porque está na espiral negativa, assim, é bom ficar atento. Celso, vê a lista de desfalques, tá? O último foi Isidro Pita, centroavante, tá? Sentiu desconforto na coxa. Entre jogadores que estão machucados para essa partida e que já estavam no DM, vê a série de desfalques. Zagueiro Eduardo, entorse no tornozelo. Os 2 laterais direitos, tá? Andrés Hurtado, lesão muscular na coxa, e Agostinho Santana, lesão muscular também, tá? Lateral esquerdo, Juninho Capixaba, que vem muito bem, tá? Vinha muito bem. Teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, fica fora, né, por mais tempo, naturalmente. Aí os atacantes. Henri Mosqueira, lesão muscular. Vinicinho, tá? Aí tem Matheus Fernandes, volante, e Fernando, centroavante, que estão em transição. É um time totalmente descaracterizado. E para completar, vindo nessa série duríssima aí de resultados, né, de pancadas. É talvez, nesse momento, Cássio, chegue até mais fragilizado do que o Juventude chega em Salvador. Para esse jogo, eu acho que animado. O mental tá no ralo, a questão física tá desse jeito, a parte técnica... Assim, por isso estou falando, a gordura é gigantesca. No fim das contas, a gente já falou aqui algumas vezes. Eu achava que o Bragantino tinha muito mais ponto do que bola. Eu falava assim, o Bragantino, na hora que aquele Sport Bragantino, que o Bragantino vence aquele jogo e dali ele começa uma sequência, e a impressão desse meu amigo começou a arrumar pontos, não sei como, mas eu não consigo ver esse jogo todo ainda. Eu não sei se agora essa sequência ela equilibra um pouco, mas a impressão que eu tive é que mesmo na parte boa não era um time brilhante. Tipo, não era um time brilhante que desaprendeu a jogar. É um time que era ok e que passou a ter resultados mais próximos do que apresentava, na minha opinião, Fred. E do lado do Ceará, Celso? Aqui, Fred, eu vejo oportunidade, tá? Nas odds da Bet Nacional. Sim. Porque a gente pontuou, né, nessa análise sobre a partida como o Ceará chega num momento, né, de favoritismo, de quase obrigação de vitória, principalmente para impulsionar, né, o momento que ele construiu, essa campanha recente que ele construiu dentro do corredor polonês. E aí ele está pagando 2,03, enquanto o Red Bull está pagando 3,88. Aqui eu já acho uma oportunidade. É a melhor aposta dos 4 jogos que a gente analisou até aqui. Melhor aposta para mim é aqui nessa vitória do Ceará. Melhor aposta. Dos 4 jogos que a gente analisou até aqui, tá? Essa eu iria. Até porque volta Pedro Henrique. Isso. Todo mundo pode jogar. Volta Pedro Henrique e se soma, tá? Ceará jogou lá no Allianz com Ailon, né? E
você tem seu ataque completo, Pedro Henrique de um lado, Galeano do outro, Pedro Raul na frente, você tem Mugni, você tem os volantes, você tem reforços que vão poder estrear, tanto o Rodriguinho quanto o Zanocelo vão poder estrear, Vina ainda sem condições de jogo. Veja, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Para ir para 25 pontos, para ir seguindo completamente longe dessa região mais tensa do campeonato, tá? E firmando a luta ali, Celso. Garantindo um lugar na Sul-Americana do ano que vem, aumentando receitas para a próxima temporada. Se houver um vento favorável brecha, ali, né? Pode pegar uma pré. Porque Exato. você tem um Red Bull Bragantino que vem muito mal, você tem um Mirassol que a gente nunca confia plenamente, e você tem uma série de times no seu entorno que estão divididos. É Copa do Brasil, é Sul-Americana, é Libertadores. Você pode ir surfando as ondas, você pode ir se alimentando ali. Aproveitando as brechas, dos caminhos, né? Exatamente. Então, a primeira missão é seguir fazendo o que fez até aqui. Longe do caos. Passando, deixando realmente uma distância segura para o Z4, o ano está ganho. O ano do Ceará está muito próximo já, Celso, de ter sido um ano ganho. Muito bem.